Fala pilotos, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de radial do VOR, um pouquinho diferente do que a gente já viu no NDB. Se você ainda não viu a aula passada sobre a introdução do VOR, volte naquela aula porque é muito importante, na verdade todas, né? Volte em todas as aulas porque é extremamente importante para a gente poder dar uma continuidade aqui, ok? Vou ler a definição e depois a gente conversa. Radial, né? Vai ser a sigla RDL, que a gente vai encontrar na prova. Então a gente já fica aí, a primeira informação, radial tem a sigla RDL, ok? Romeu Delta Lima. Vamos lá. As radiais do VOR são linhas imaginárias que partem da estação VOR em todas as direções. Diferente do que a gente viu lá no NDB, em relação ao QDMIC e o QDR, se você lembrar, vamos relembrar aqui. QDMIC é um rumo magnético que, se a aeronave assumir, aproxima a aeronave da estação, ok? QDR é um rumo magnético que, se a aeronave assumir, afasta a aeronave da estação. Aqui, em radiais, no VOR, é independente se a aeronave está aproximando ou se afastando daquela estação VOR. Definição de radial em um contexto geral. Radial é algo que se distribui a partir de um ponto central, ou seja, assim como um raio de uma bicicleta, por exemplo. Então a gente tem aqui um ponto central e radiais são essas linhas que vão sair da estação VOR. Então, olhando aqui para o exemplo, a gente percebe que um VOR tem 360 radiais, ok? Sempre, claro, contando no sentido horário, assim como a rosa dos ventos. Cada radial é numerada de 0 grau até 359 graus, ok? Uma informação importante, assim como a gente viu em QDMIC e em QDR, radiais são linhas em referência ao norte magnético. Na verdade, pouquíssimas coisas na prova de navegação a gente vai utilizar o norte verdadeiro. Na verdade, tudo que a gente tem nos auxílios rádios são em relação ao norte magnético. Então, uma radial é um rumo magnético, anota aí, hein? Radial é um rumo magnético que sai da estação VOR, ok? Deixa eu apagar aqui. Temos aqui um VOR de 0 grau até 359 graus, rumos magnéticos saindo da estação VOR, ok? Se a gente lembrar um pouco do NDB, a gente vai começar a perceber que a radial ela é muito parecida com o QDR. QDR não é um rumo magnético também que sai da estação NDB? Na verdade, não que sai, não é essa a definição, né? Mas não é um rumo magnético que, se a aeronave assumir, se o piloto assumir, afasta a aeronave da estação NDB? Ou seja, radial é a mesma coisa. Radial é um rumo magnético que, se a aeronave assumir, afasta a aeronave da estação. Mas não necessariamente essa é a definição de radial. Radial é um rumo magnético que sai aqui da estação VOR. E a gente vai falar muito sobre isso, tá? Hoje é só uma introdução também sobre a radial, mas a gente vai falar muito sobre VOR em muitos contextos, ok? Vamos prosseguir aqui. Vou mostrar alguns exemplos, tá? Olha a situação aqui. Ambas as aeronaves estão indo para o leste, ok? Rumo magnético 090 graus. Levando em consideração que esse auxílio rádio aqui, que esse VOR está, que a carta aqui está em direção ao norte magnético, para poder ficar didático, a gente tem essas aeronaves indo aqui para a direita, indo para o leste, certo? Se eu pegar a primeira aeronave aqui, ó, ela está com proa 090, ok? Porém, ela está exatamente nesse momento sobre a radial 270. Ou seja, olha a situação aqui, ó. Radial, o rumo magnético que sai da estação. Então aqui eu tenho a estação VOR, eu não tenho um rumo magnético saindo da estação aqui, ó, indo para oeste, ó, indo para oeste, ok? Então, se eu tenho um rumo magnético que sai da estação VOR aqui no rumo 270 graus, logo essa aeronave está na radial 270. Rumo magnético 090, mas nesse exato momento na radial 270. É importante também a gente já dizer, para você já anotar aí, quando a gente fala de voar balizado pelo VOR, se a gente estiver sintonizado em um VOR, se a gente estiver trabalhando com um determinado VOR, a gente não costuma usar o rumo magnético 090 ou qualquer outro valor, a gente utiliza curso. Então, a gente vai falar muito, tá? Mas só para poder já começar a ficar
por dentro da situação, essa aeronave aqui, ela está no curso 090, no curso para esse VOR, né? Ela está se aproximando desse VOR pelo curso 090, porém sobre a radial 270. Suponha que essa aeronave passou, né, bloqueou a estação, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas enfim, passou pela estação e continua voando, né, no rumo 090. Olha que interessante agora. A partir do momento que essa aeronave está agora afastando da estação VOR pelo curso, pelo rumo 090, agora ela também está na radial 090. Radial não é um rumo magnético que sai da estação, ou seja, se sai um rumo magnético aqui, ó, 090, logo essa aeronave está na radial 090 e também no rumo magnético 090, no curso 090, ok? Vou dar vários exemplos. É importante dizer que isso é independente da proa da aeronave. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, uma aeronave indo para o norte, uma aeronave indo para o sul, independente da proa, independente do rumo dessa aeronave, ambas aqui estão em uma determinada radial. Ou seja, essa aeronave está indo para o norte, mas nesse exato momento ela está na radial 270, rumo magnético que sai da estação. Daqui a pouco, suponha que a aeronave já esteja aqui, ó, ela já vai estar em outra radial, rumo magnético que sai da estação 271, 272, 273 e por aí vai, até ele for subindo e trocando as radiais o tempo todo. Essa outra aeronave aqui, ó, indo para o sul, ok? Então, suponha que rumo magnético 180 ou proa 180, né? Nesse exato momento, ela está sobre a radial 090, independente da proa que ela esteja, independente do rumo que ela esteja. Toda aeronave, em algum momento, vai estar sobre uma radial, ok? Suponha que tem uma aeronave aqui, ó, indo para o norte, né? Então, suponha aqui, ó, temos uma aeronave aqui, indo para o norte, né? Nesse momento, proa 360, rumo 360 e também na radial 360. Suponha que tem uma aeronave aqui, ó, indo para o leste também, sei lá. Nesse momento está com proa 090, certo? Mas cruzando a radial, cruzando a radial 045, ou seja, rumo magnético que sai da estação. Vamos ver outros exemplos aqui. Aqui, ó, foi o exemplo que eu acabei de dar, né? Então, temos um VOR, tem uma aeronave indo para o norte, né? Temos uma aeronave indo para o sul, independente da proa das aeronaves, dessas aeronaves aqui. Essa primeira aeronave, proa 360, ou rumo 360, nesse exato momento, ela está cruzando, ela está passando em cima, sobre uma radial 225, ou seja, rumo magnético que sai da estação VOR, ok? Deixa eu apagar para ficar fácil de ver. A outra aeronave indo para o sul, ou seja, proa 180, rumo 180. Nesse exato momento, ela está passando pela radial 045, independente da proa da aeronave, tá? Outra coisa importante também, independente se a aeronave está, eu já falei, mas eu vou repetir, que é importante a gente lembrar, independente se a aeronave está aproximando da estação ou afastando da estação. Imagina aqui, ó, tem uma aeronave vindo para a estação, ok? Então aqui eu tenho uma aeronave, proa, deixa eu apagar essa setinha aqui, temos uma aeronave aqui com proa, tá difícil aqui, temos uma aeronave aqui com rumo magnético 270, ok? A nave está indo para 270. Ela está no curso 270, ela está se aproximando dessa estação VOR pelo curso, pelo rumo 270. Mas nesse momento ela está sobre a radial 090. O rumo dela é esse aqui, ó, né? Esse é o rumo 270. Mas radial não é um rumo magnético que sai da estação, então aqui tem a estação. O rumo magnético que sai da estação aqui, ó, é o rumo 090. Sai da estação o rumo 090, a aeronave vai para a estação pelo rumo 270, logo ela está com o curso 270, mas na radial 090. Vamos ver outros exemplos, ok? Aqui, ó, exemplifica bem o que eu acabei de dizer. Várias aeronaves, cada uma com um rumo diferente, cada uma com uma proa diferente, mas todas elas exatamente sobre a radial 270, ou seja, sobre o rumo magnético que sai da estação VOR, ok? Tem um rumo magnético aqui que sai da estação VOR.
Tem a aeronave que está, essa era a primeira aeronave aqui, ela está no curso, na proa magnética, no rumo magnético 270 e também na radial 270. Essa aeronave está indo aqui, ó, suponha que ela esteja indo para um rumo 045. Ela está com proa magnética 045 graus ou rumo magnético 045 graus, mas nesse momento sobre a radial 270. Aqui indo para o sul, na radial 270, indo para o norte, na radial 270 e indo para o leste, indo no rumo 090, também na radial 270 graus. Independente se a aeronave está aproximando da estação ou afastando da estação, todas elas estão na radial 270, ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Aqui vai mostrar pra gente um exemplo clássico do que eu acabei de dizer. Então, suponha que essa aeronave esteja indo para o norte, né? Proa magnética 360 ou rumo magnético 360, esquece o vento por enquanto, e de repente essa aeronave resolve ir para esse VOR, sei lá, resolve alternar, às vezes tem um aeroporto ali, tem um aeródromo, ela quer alternar, ou devido ao mau tempo, enfim, qualquer situação que quiser. Nesse momento ela está passando, né, cruzando a radial 270. Se ela quiser ir para essa estação, ela precisa curvar à direita, não é isso? Proa magnética rumo 090. Ou seja, a partir desse momento ela curvou à direita, ela está no curso 090, está na proa 090, mas se aproximando da estação pela radial 270. Por mais que isso pode ser um pouco confuso no começo, aqui não, no exemplo, tá? Acredito que esteja claro, mas quando a gente for ver isso no instrumento, quando você for voar no simulador real ou até na aeronave no voo real, talvez você se confunda um pouco no começo, é um pouco confuso a gente entender que eu estou numa radial oposta, mas enfim, no rumo oposto, né? Não importa. O que importa é que a aeronave está se aproximando da estação pelo curso 090, ok? Está se aproximando também na estação pela radial 270. Então é muito comum às vezes o controlador, sei lá, se não tiver um radar alguma coisa, ele perguntar qual o seu radial de aproximação? Radial 270. Lembra que radial afasta, né? A radial é um rumo magnético que afasta a aeronave da estação. Logo, as pessoas às vezes podem confundir um pouco, pensando que, pô, se ela estiver na 270, ela está se afastando. Mas não. Como eu disse, vou apagar tudo aqui, ela está no curso 090, porém se aproximando da estação pela radial, ou seja, em cima da radial 270. Ela está em cima da radial 270, no rumo 090, se aproximando da estação pelo curso 090, mas em cima da radial 270, ok? Se a gente parar para pensar, se você conseguiu entender aqui, todas as vezes que a gente for se aproximar da estação VOR, a radial é o rumo recíproco. É o curso recíproco, ou seja, não tem como eu me aproximar da estação VOR pela radial exata. Eu só vou estar na radial exata, exatamente igual o meu rumo quando eu estiver me afastando dessa estação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma aeronave que está, vamos pegar aqui a 090, se ela está aqui, ó, se afastando da estação VOR pelo rumo 090, logo ela está também na radial 090, ou seja, porque radial é o rumo magnético que sai da estação VOR. Sempre que eu estiver aproximando da estação, eu estou me aproximando de uma radial recíproca, um valor recíproco ao rumo ou ao curso. Sempre que eu estiver me afastando do VOR, ok? Eu vou estar com o curso ou com o meu rumo exatamente igual à minha radial, ok? Por isso que a radial se assemelha muito com o QDR. QDR não é o rumo magnético que afasta a aeronave da estação NDB? Radial é como se fosse um rumo magnético que afasta a aeronave da estação NDB, ok? Quando a gente for olhar no instrumento, talvez também dê para entender um pouco mais, mas deixa para uma próxima aula aí, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos aqui. Olha que interessante, coloquei aqui em uma carta para a gente poder ver um exemplo prático, né? Então aqui a gente tem um VOR. Como que eu sei que é um VOR? Primeiro, pela simbologia, tem um hexágono ali, né, ó, que é a simbologia do VOR, lembra? Na próxima aula a gente falou, a gente mostrou. A gente também tem um quadrado, tá? Tem um quadradinho aqui. O quadrado é a simbologia de um DNE, a gente vai ver isso em outras aulas, ok? Por enquanto foca aqui no hexágono, que é a simbologia do VOR, e dentro do hexágono tem um círculo com parece um solzinho, né? É um aeródromo, tá aqui, tá? A gente vai ver isso também em outra aula. Então, inicialmente eu sei que é um VOR, não é o NDB, por quê?
pela simbologia da carta e também pela informação do auxílio rádio. Ó. Lembra que eu falei na aula passada? O VOR vão ter, a frequência do VOR vão ter casas decimais, ou seja, 1, 2, decimal 2, ou seja, o VOR de palmas, papá, Mike, Sierra. Se fosse 3 dígitos ou 4 dígitos sem casas decimais, a gente sabia que estava se tratando de um NDB, ok? Então, temos um VOR, tá? Temos um VOR aqui, temos uma aerovia, ó, aerovia Zulu 84, tá? Essa aerovia tem também um rumo magnético, tá? 038, a setinha informando a direção da aerovia aqui, no caso, 038 graus magnéticos é o rumo dessa aerovia. Curiosamente, então, essa aeronave ela está também, eu suponho que não tenha vento, ela está sobre a aerovia, mantendo o rumo magnético 038 e também mantendo a proa magnética 038 aqui, por questões didáticas, né? Ou seja, o rumo da aerovia 038 graus. Logo, a radial também é 038 graus. Por qual motivo? Porque radial não é um rumo magnético que sai da estação VOR, ó, sai da estação VOR, sai da estação VOR, né? Logo, eu já entendo que todos os rumos de aerovias que saem de um VOR, eu posso chamar isso de radial também. Ou seja, o rumo dessa aerovia aqui, lógico, eu estou falando de afastar, pode se aproximar também, né? Ó, aqui no rumo 218, não é radial, porque radial 218 vai ser o contrário aqui, ó, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, nesse caso, o rumo da aerovia 038 graus e também a radial 038 graus, porque temos um VOR aqui. Então, essa aeronave está voando na aerovia com rumo 038 graus e também está sobre a radial 038 graus, ou seja, está se afastando desse VOR pela radial 038 graus, ok? Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, mesma aerovia, mesmo VOR, independente, aqui suponha que a aeronave esteja ou passando, né? Vamos supor que o rumo dela seria esse aqui, né? Cruzando aqui em cima de aerovia, eu suponha uma situação hipotética aqui, né? Nesse exato momento, suponha que está com uma proa X qualquer, um rumo X qualquer aqui, mas nesse exato momento ela está sobre a radial 038, sei lá, um rumo magnético 045, mas proa também 045, mas sobre a radial 038 desse VOR. Ou também, suponha que ela esteja voando sobre essa aerovia, mas com influência de vento, né? Tem um vento aqui vindo de direita, então a aeronave está corrigindo a deriva, né? A proa dela é essa, mas o rumo continua sendo 038. Logo, ela está na radial 038 graus, ok? Vamos para a próxima. Olha que interessante agora. Agora a nave está também na aerovia, né? Essa aerovia permite, a Zulu 84 permite, o rumo magnético 218, ela está aproximando desse VOR. Logo, ela está com proa e com rumo 218, mas ainda na radial 038. Ela está com rumo 218, ok? Esse é o rumo da aeronave. Porém, rumo magnético, radial, o rumo magnético que sai da estação, né? Sai da estação, ó. Então, o rumo magnético que sai da estação é o 038. Então, ou seja, a aeronave está se aproximando da estação pelo rumo 218, mais sobre a radial 038, ok? Radial é isso, é bem simples mesmo, não tem muito mais o que dizer. Na verdade até tem algumas considerações a mais, mas quando a gente for falar do instrumento, ou até quando a gente tiver na navegação, a gente vai conseguir detalhar com mais facilidade do que aqui no slide, beleza? Espero que esteja sendo útil para você essas aulas aqui. Se você puder e se você quiser, claro, comenta aí, deixa um like, se inscreve, faça o pacotão, né, como sempre. E a gente se vê em tantas outras aulas. Fui!